A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também, amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Verso 22, título da mensagem: Cadeia do corpo. Os olhos, quem diz é Cristo, são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que temos de ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, que o Senhor possa tremendamente falar a vida de cada irmão, de cada irmã, a fim de que possamos alcançar, Senhor, a magnitude daquilo que a Tua palavra quer falar em nossas vidas. Que a Sua glória, Senhor, esteja aqui nesse lugar, que não saia, a Sua presença seja algo firme em nós, Pai. Que possamos aqui ser ministrados, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para termos o entendimento necessário, Pai, sobre os nossos olhos espirituais. Então toma a nossa vida, toma cada um de nós, abra o nosso pensamento, abra os nossos olhos espirituais nesse momento, Senhor, para que a gente possa dar sequência, Senhor, na nossa caminhada de fé, porque precisamos, Senhor, estar com os nossos olhos atentos, os nossos ouvidos também atentos, Senhor, para que a gente possa caminhar nessa caminhada de fé, Senhor, sempre entendendo que o Senhor é aquele que vai adiante de nós, Senhor, rompendo grilhões, Senhor, quebrando, Senhor, todas as amarras, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que traz a luz, Senhor, onde não tem, Pai. Tu és aquele que transforma, Senhor. Tu és aquele que modifica cenários, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que traz coisas maravilhosas, Senhor, traz à existência aquilo que não existe, Senhor, só para abençoar um povo, Pai, que é Teu. Esse é o Teu povo, Pai, querendo ouvir a Sua voz. Então fala aos nossos corações, fala a cada um de nós, Senhor, para que o Seu nome seja honrado e glorificado nessa noite. A oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Graças a Deus, podeis assentar. Essa passagem que lemos do capítulo 6 do Evangelho segundo escreve São Mateus, ela faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão maravilhoso, é um sermão onde você pode ter a oportunidade, do capítulo 5, 6 e 7, observar em Mateus, fica mais claro esse sermão, onde Cristo ele fala de várias coisas, de diversas coisas, para o povo, para os seus discípulos. E ele tem a oportunidade de ir no monte, ele está pregando, levando o Evangelho, levando à luz aqueles que estavam cegos, trazendo princípios e valores, explicando sobre diversas coisas, ensinamentos, naquele lindo momento. Queria eu poder ter a oportunidade de estar ouvindo Jesus falar naquele monte, queria eu ter a oportunidade de estar sentado ali, e tem ali, não sei quanto tempo, 30 minutos, meia hora, não sei quanto tempo, mas a oportunidade de estar ouvindo Jesus, o próprio Deus falando,
coisas maravilhosas, palavras bem-aventuranças. Ele fala sobre o amor, ele fala sobre a lei, ele fala sobre adultério também. E nessa parte ele fala sobre os olhos. Ele fala sobre os olhos serem bons, o corpo será bom, se os olhos não forem bons, o corpo estará em trevas. Eu acho que, e penso, e tenho quase certeza, nem achismo que para aquele povo havia uma certa dificuldade de ouvir o ensinamento, porque aquele povo de muito era doutrinado pelos fariseus, pessoas que não tinham, digamos assim, um exercício mental para poder estar entendendo determinadas situações, porque aquilo que era entregue para eles, através dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, aquilo era consumido e tinha que ser feito aquilo ali, porque, segundo os fariseus, os saduceus e os sacerdotes, aquilo era a boca de Deus sendo falada por eles. E aí vem Jesus e começa a trazer um monte esses ensinamentos, coisas maravilhosas, fala das bem-aventuranças. Eu fico imaginando um povo tentando entender, quando ele fala das bem-aventuranças, como é discrepante, como é que pode ser bem-aventurado uma pessoa assim? Como é que pode haver justiça ou felicidade numa pessoa assim? Como é que as coisas acontecem? Deve ter sido muito difícil para aquele povo entender a palavra de Cristo. E eu penso que hoje também há uma grande dificuldade do povo entender a palavra, mesmo a gente tendo a oportunidade de ter a palavra aqui. Eu conheço pessoas que falam assim, eu pego a Bíblia e não consigo entender, eu não consigo captar a Bíblia, eu começo a ler e não consigo entender, não consigo compreender como é o que ela fala, como é que a palavra ela é manejada. Tem gente que não tem, dentro da igreja, não pega nem a Bíblia para ver dentro de casa, porque tem dificuldade de ler a Bíblia. Eu entendo que há uma dificuldade de algumas pessoas de entenderem a palavra de Deus, mas eu compreendo também que tudo é feito a partir do momento em que você tem um esforço para poder tentar entender. E eu fico imaginando que aquelas pessoas que sentavam ali, muitas queriam entender, muitas queriam ouvir e entender aquela doutrina, aquele ensinamento, aquilo que Jesus estava trazendo naquele momento, e muitos estavam seguindo. E eu tenho certeza que muitos estavam seguindo por amor, muitos estavam seguindo porque foram curados e eram gratos. Muitos estavam seguindo também, como nos dias de hoje também acontece, não só por amor, não só por gratidão, mas também atrás das bênçãos também, e não do abençoador. Então não é de hoje tudo isso que acontece na vida e do mundo cristão, essa gratidão, esse amor e essa busca não pelo abençoador, mas pelas bênçãos que pode trazer. Mas naquele momento Jesus ele teve essa oportunidade de falar sobre isso. E quando eu leio essa passagem, eu não tenho como não remeter para algo que aconteceu muito tempo atrás, na época do patriarca, na época de Abraão. Abraão ele foi um homem que vivia numa cidade, já um homem já de idade, com uma esposa já de idade, um homem que vivia numa cidade lá em Ur dos Caldeus, lá numa cidade que era uma cidade onde a idolatria se fazia presente, mas ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu Deus falar com ele. Ele não só ouviu Deus falar, mas ele também tomou a iniciativa de fazer aquilo que Deus havia proposto para a vida dele. Então ele ouve a voz de Deus falando: olha, sai daí, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não teve a coragem de começar a andar, sabe-se lá para onde. Imagina, ele sai de casa, sai do seio da sua parentela, e ele não sabe para onde ele vai, porque Deus não falou, você vai para tal lugar. Ele falou: sai para uma terra que eu vou te mostrar, sai daí. E ele pegou, e sua esposa, pegou seus servos, pegou seus bens e saiu. Só que ele saiu não só com a sua família, ele e a sua esposa, mas ele leva também seu sobrinho. Deus não falou para ele levar o sobrinho dele, Deus falou para ele levar a mulher dele. Ó, pega a sua família e vai embora, sai da sua parentela. O sobrinho é parente. Então ele pega o sobrinho e ele anda com o sobrinho. E ele começa então a fazer aquilo que Deus ordenou. Só que ele leva a sua mulher, ele leva o seu sobrinho, ele leva os seus bens, ele leva todas as pessoas que eram suas servas, seus servos,
E ele começa a andar. Ele vai andando, atravessa a terra até Siquém, vai até o carvalhal de More. Os cananeus viviam naquela época, naquele tempo. E Deus fala com ele lá naquele momento: olha, eu vou te dar essa terra, e vou dar essa terra não só a você, mas a sua descendência. Um homem que não tinha filho, um homem que já tinha uma certa idade, a mulher que já tinha uma certa idade, e eles não tinham filho, mas ele acreditou, ele creu que aquela palavra era para ele. E aí Deus vai e renova, fala: olha, vou dar essa terra agora à sua descendência. Ele fica tão feliz que ele edifica um altar ao Senhor. Ele vai lá e edifica um altar. Engraçado, né? A gente acorda, trabalha, almoça, janta, a gente toma café, a gente pega ônibus, vai de carro, não sei. Aí a gente dorme. E a gente parece que esquece que tudo isso aí foi oportunizado por Deus, e a gente não edifica um altar para Ele. A gente não dá 5 minutos para Ele. A gente não dá 10 minutos para Ele de adoração por dia. Abraão era grato e edificava sempre altar quando podia. Ele sempre edificava um altar. Deus falando ou Deus não falando, ele edificava um altar ao Senhor. Mas não era apenas edificar um altar, ele invocava o nome do Senhor. Pois bem, ele saiu dali, ele vai então em direção ao Negueb. Aí ele chega lá no Egito, havia fome lá no Egito, fica um tempo no Egito. Diz lá que a sua mulher era sua irmã, quase arrumou um problema sério lá no Egito, teve que sair do Egito. Foi então em direção ao Negueb. Ele, a sua mulher, tudo que ele tinha, e ele era muito rico. Ele possuía gado, ele possuía prata, ele possuía ouro. E ele está fazendo essa jornada, mas essa jornada não está só ele, a mulher, os seus servos, os seus bens. Também está seu sobrinho Ló também. E seu sobrinho Ló também, ele também tinha pastores, ele também tinha bens, ele também tinha servos, ele também tinha servas. E chega num determinado momento em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles começam a brigar, porque a terra, e havia fome na terra, não dava para sustentar os dois rebanhos. Não tinha como sustentar o rebanho nem de Abraão, nem de Ló. Não havia então como eles morassem e ficassem juntos. Eles tinham muitos bens, diz a palavra do Senhor. E eles não conseguiam ficar na companhia um do outro. Então, diante desse desentendimento dos pastores que tiveram, tanto de Abraão quanto de Ló, Abraão toma então uma decisão. Ele fala: olha, não era para haver conflito entre os meus servos e os seus servos, não era para haver essa desavença toda, porque nós somos parentes e somos parentes chegados. A terra está aí, diante dos nossos olhos. Então eu vou pedir uma coisa para você, Ló: se afasta de mim. Sai então e se afasta. E faz o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele deu a oportunidade de Ló escolher o tipo de movimento que ele ia fazer, para onde ele iria. Olha lá, você vai escolher para onde você quer ir. Você vai escolher para onde você quer se movimentar com o seu povo. Eu penso que Ló pensou em tudo, menos do que a promessa estava para Abraão. Ele pensou nos seus bens, ele pensou nos seus pastores, ele pensou na vida dele, ele pensou na família dele, e ele tomou uma decisão. Diz a palavra de vida que ele ergueu os olhos e ele viu uma campina. E ele não viu uma campina qualquer, ele viu uma campina, segundo a palavra de Deus, bem regada. E ainda diz mais: como o jardim do Senhor. Quem escreve Gênesis é Moisés. Moisés não sabia como é que era o jardim do Senhor, mas ele escreve que
aquela campina que Ló vê, aquele caminho da campina que Ló vê, era muito parecido com o jardim do Senhor. E Ló observa aquilo e ele fica fascinado. Bom, se esse caminho aqui é um caminho que vai dar numa campina maravilhosa, onde eu posso colocar lá os meus bens, onde eu posso viver bem, eu vou por ela. Os olhos, às vezes, carnais nos enganam. Os olhos carnais enganam as pessoas. Às vezes a gente olha uma coisa e a coisa não é da maneira que deve ser. A coisa não é bem daquele jeito. Samuel, quando foi na casa de Jessé, ele olhou para o filho mais velho e falou: é esse aqui. Por quê? Porque quando ele foi lá ungir Saul, ele ungiu o homem mais bonito que havia em Israel. E quando ele vai na casa de Jessé, ele vê um guerreiro, ele vê alguém que fazia parte do exército de Israel, e ele vê alguém bonito, aí ele fala: é esse aqui. Aí Deus fala para ele: opa, não. Aí ele vai para o segundo, que também era soldado do exército. 3 filhos mais velhos de Jessé faziam parte do exército, até que acabaram seus filhos. Vem cá, você não tem mais filho? Pô, tem um lá. Está lá junto com as ovelhas, está lá no pasto, aquele está lá. E Deus falou: olha, vai lá que aquele lá que é um homem segundo o meu coração. Tem muita gente que tem aparência, tem muita gente que aparenta ser, tem muita gente que se veste como, tem muita gente que fala como, eles não tem nada de cristão, não tem nada de caráter e personalidade de Cristo na sua vida. Ló olhou e viu uma campina maravilhosa como o jardim do Senhor. Só que aquela campina, ela dava a enjoar. Era um caminho que ia dar em Sodoma, em Gomorra, numa região onde havia essas 2 cidades. E ele, então, ele escolhe aquele caminho. Ele escolhe o caminho mais fácil, mais bonito, mais belo, porque ele olhou com seus olhos naturais. Ele olhou com seus olhos carnais. Pastor, então a gente tem que espiritualizar tudo? Não, a gente não tem que espiritualizar tudo, porque nem tudo é para a gente espiritualizar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente espiritualiza aquilo que é material, e às vezes a gente faz muito material daquilo que é espiritual. A gente tem que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio só tem quem tem relacionamento profundo com Deus, quem está conectado com Deus. Quem tem um profundo relacionamento com Deus consegue enxergar determinadas coisas. Por quê? Porque tem a presença do Senhor na sua vida. Não é questão de ter bênção, ter a presença. Para nós, o que vale mais de qualquer coisa é ter a presença de Deus. Enquanto a gente tiver a presença de Deus na nossa vida, você pode ter certeza, e a gente ouvir a voz do Senhor e pedir para Ele: Senhor, que eu possa enxergar com seus olhos, que são muito mais profundos do que o meu, com os olhos espirituais, com certeza a gente vai errar menos. A gente não vai deixar de errar, a gente vai ter menos dificuldade, a gente vai ter menos vicissitude, a gente vai ter menos coisa para trazer como problema sobre a nossa vida. As nossas escolhas, elas poderão ser mais assertivas. A gente vai poder ter a possibilidade de repente acertar mais nas coisas que a gente faz. Mas às vezes a gente olha: o cara é bacana, o cara é bonito, o cara é legal, o cara é show de bola, bacana, trabalhador, direito. Aí a menina vai e cola com o cara. Aí na primeira semana o cara é uma benção, na segunda semana o cara é uma benção, na terceira semana o cara já começa a ficar meio estranho. O cara não era assim, não se comportava assim. Daqui a pouco o cara começa a ficar meio
meio nervoso. E a coisa vai acontecendo. Quando vai ver, daqui a pouco está até apanhando. Daqui a pouco está até sofrendo. Porque no primeiro momento a gente olhou com os olhos carnais. A gente tem que procurar saber e conhecer o que tem dentro da pessoa. Principalmente quando a gente for se relacionar com ela. Isso serve também por um homem também. Menina bonita, que menina interessante. Mas quando está com ele é uma coisa, quando está sem ele é outra coisa. A gente tem que tomar cuidado com os nossos relacionamentos, não só internos, mas os nossos relacionamentos externos fora da nossa casa. A gente tem que vigiar. E para a gente vigiar, a gente tem que estar observando e olhando. A palavra não diz para a gente orar e vigiar. Vigiar e orar. E vigiar não é apenas com os olhos, principalmente com os olhos carnais, é com os olhos espirituais. Vigiar. A gente tem que vigiar a nossa vida. Ló escolheu o melhor caminho, mas no final daquela caminhada ia dar destruição, porque já havia uma sentença de destruição sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão cumpriu o que falou, foi habitar em Canaã. E o Senhor fala para ele, capítulo 13, verso 14 de Gênesis. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Veja bem como Deus, ele é maravilhoso. Veja bem como ter a percepção de olhar com os olhos espirituais é saudável para a vida de um cristão. Deus volta e fala para ele: erga os olhos. Fala para ele erguer os olhos dele, porque possivelmente, quando ele olhou Ló indo pela campina do Jordão, ele olhou para o outro lado e falou assim: esse lado aqui não é bacana, não é legal, como é que eu vou fazer? E ele deve ter ficado cabisbaixo, não só por causa do caminho, mas porque o seu sobrinho também estava indo embora. Era um sobrinho que ele amava muito, tanto que ele levou na viagem, não era para ele ter levado. E aí Deus fala para ele: ó, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Então, ele olhou toda a região, inclusive para a campina do Jordão, inclusive para onde o caminho que ele estava fazendo, que Ló estava fazendo, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Deus, ele não dá um caminho, Deus não dá um pedaço, Deus não dá uma parte, Deus não é assim, a gente é. A gente dá uma parte para Deus. Eu dou essa área da minha vida para Deus, mas essa aqui não dou. Eu vou dar só isso aqui não, isso aqui vai ficar comigo. Essa área amorosa eu não vou dar para o senhor não. A área financeira também não. O resto eu dou. Deus não é que nem a gente. Deus, ele dá tudo que ele tem para cada um de nós. E ele dá tudo sempre. Não é num tempo, não é meio tempo. Ele dá tudo sempre. Em todo momento, em qualquer hora que você buscar ele, ele está pronto. Não tem um momento em que Deus não esteja pronto. E o que mais Deus quer é ter relacionamento com você. Às vezes os nossos olhos, eles nos atrapalham. Era isso que Cristo estava falando. Cuidado com os seus olhos. Cuidado, porque os olhos são a candeia do seu corpo. Se os seus olhos forem maus, vai haver trevas na sua vida. Maldade, que ele trata aí, não é maldade de você fazer o mal. Mas se você não tiver a capacidade de enxergar além daquilo que você vê, possivelmente você vai cair em algum momento da sua caminhada de fé. Nós temos que ter a ciência de que Deus, ele está de braços abertos, ele quer dar tudo de
sempre para cada um de nós. Então, que você possa erguer seus olhos. Tem gente que tem olho iluminado, mas tem gente que tem turva nos seus olhos. Tem gente que tem turva nos olhos, os olhos são turvados. Tem gente que consegue ver de maneira física, mas não consegue ter a visão espiritual, porque está totalmente envolvida e influenciada pela escuridão. Eu não gosto de falar isso não, mas amém, eu vou falar. Estou eu voltando hoje, ontem de Caxias, e aí eu, no caminho, né, eu fico sempre olhando as coisas, né, e como eu andei muito ontem, vi muitas coisas, né, e ontem eu vi uma coisa que me assustou bastante, que eu reparo muito nas igrejas, né, eu gosto muito de olhar as igrejas, olhar a porta das igrejas, olhar os cultos das igrejas. Eu não tenho nada não, eu inclusive, quando eu não estou na igreja, eu até vou numa igreja aqui, na outra acolá, gosto de visitar, mas não visito sem, né, visito, fico lá atrás no cantinho, lá ouvindo, eu também gosto de visitar e tal, mas eu fiquei assim tão impactado com o que eu vi, que eu falei assim, não é possível, assim, né, eu fiquei tão assim, assustado, porque ontem era dia de um culto que estava tendo numa igreja, e o culto era um culto específico de quebra de maldição. Era específico, quebra de maldição. E era um culto específico, olha, hoje o culto é de quebra de maldição. Aí a ideia que eu tenho, quando eu vejo uma coisa dessa, é que as pessoas pegam Deus e colocam ele na parede e falam assim, olha, o senhor agora vai ter que quebrar a maldição. O senhor agora vai ter que quebrar a maldição que é sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Aí eu vou para Números 23, 23, e aí eu leio que está aqui, ó, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? É a palavra que diz que não vale encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Meu irmão, em nome de Jesus, a gente tem que olhar com os nossos olhos espirituais. Não há encantamento nem adivinhação para aquele que é crente. Toda a maldição já caiu por terra, tudo aquilo já acabou. Somos nova criatura, remidos pelo sangue de Cristo, caminhando uma caminhada de fé, difícil, mas uma caminhada de fé. Quando eu vejo esse movimento apostólico aí, eu fico pensando, quem é que sofreu que nem Paulo? Quem é que sofreu que nem Pedro? Será que esse pessoal sofre? Será que esse pessoal tem o mesmo sofrimento? Será que esse pessoal tem a disposição de sofrer pelo Evangelho? Será que esse pessoal tem essa disposição? Aquilo que parece luz nos olhos desse tipo de pessoa, na realidade são grandes trevas. Essas pessoas que vão para um lugar desse, na realidade os olhos delas estão cheios de trevas, e aí vão trazer elas, sabe o que? Má decisões. Vão ser pessoas que vão agir fora do contexto da palavra. Jesus, quando trata lá no Sermão do Monte sobre essa causa, ele fala, olha, para os seus discípulos, vocês têm que fortalecer espiritualmente a vida de vocês. Então tome cuidado com o que vocês olharem, com o que vocês fizerem, porque vocês têm que ver a luz espiritual, ter a visão correta, ter a visão limpa, a visão clara, para enxergar com a luz de Deus e ver os caminhos que vocês estão andando. É isso que ele fala quando ele fala sobre isso. Olha, vocês têm que observar isso. Onde é que vocês estão caminhando? Como vocês estão caminhando? Que caminho vocês estão seguindo? Às vezes aquilo que parece ser luz, na verdade são trevas. Aí ele fala logo depois
depois, ou um pouco antes, que a gente não pode servir a dois senhores. E não pode andar distante dele. Porque senão a gente vai estar andando num caminho escuro de morte. Deus, ele é tremendo, porque no final daquele momento em que Abraão fala com Ló, olha, você vai para um lado, eu vou para o outro. Deus ele reafirma a sua aliança com Abraão. Parece que Deus dá um incentivo, olha, a bênção está contigo, deixa ele. Ele vai ficar num caminho que parece que é bonito, no final é um caminho de morte. Fique tranquilo. Às vezes a gente fica reclamando muito da nossa vida, porque as coisas não acontecem como a gente acha que deveria acontecer. Mas vale muito mais a pena a gente andar no caminho do Senhor dessa maneira do que tentar arrumar atalho. Mais vale a gente andar no caminho do Senhor. Mais vale a gente andar. Deixa, tá te maltratando, tá te xingando, tá. Deixa. Coloca de lado, vai orando. Você não pode parar de caminhar. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Deus deu para a gente tudo isso. Tudo isso aqui é seu. E a sua descendência vai ser mais numerosa que o pó da terra. A gente tem que percorrer o caminho com os olhos atentos, olhando do alto a baixo, de um lado para o outro. Abraão mudou o acampamento dele de lugar, porque Deus falou, olha, você vai viver bem em qualquer lugar que você viver, porque não interessa como é que você vai ou aonde você vai estar. Pode ser no casebre, pode ser numa terra mais difícil, pode ser numa terra improdutiva, mas você vai ter minha presença, você vai ter minha bênção. Isso é que importa. Novamente, Abraão vai, coloca as suas tendas, foi morar lá nos carvalhais de Mamre, e ele faz de novo, edifica o altar ao Senhor. Nós temos que ter um olhar espiritual para a gente poder compreender perfeitamente aquilo que Deus quer. Nem que seja para ficar no carvalhal de Mamre, nem que seja para ficar num lugar que de repente não é tão agradável, mas ali a gente tem que dar graças a Deus. Tem gente que está desempregado, tem gente que está passando dificuldade, tem gente que está com problema no relacionamento familiar, tem gente que está repleto de problema de doença, é de família para cá, é de família para lá, e Deus tem sustentado eu e você todo dia. Todo dia a misericórdia dele é renovada, e está aí para todo mundo. A graça dele é derramada sobre nós todo dia. Ele está aqui nesse lugar, a presença dele é real. O que importa para mim e para você é ter a presença do Senhor. E pedir muito a Deus, Senhor, faça com que a gente possa caminhar olhando segundo a tua visão, segundo o teu querer. Que a gente possa observar as coisas de uma outra maneira. Às vezes a gente observa as coisas de uma maneira que parece que é ruim para a gente. A gente tem às vezes a propensão de ver as coisas da maneira mais negativa possível. Mas se você realmente fez como a palavra afirma, confia no Senhor, entrega o seu caminho, você pode ter certeza, Ele vai cuidar de você. Ele vai estar com você independente da sua caminhada, independente daquilo que você é, o que você fez. Mas procure abrir seus olhos espirituais, deixa Deus trabalhar na sua vida. Não deixe seus olhos enganarem você. Não deixe a visão ficar turva. Certa vez ele foi curar um cego
e passou saliva, ele falou: e agora, o que você está vendo? Ele falou assim: eu estou vendo homens como árvore. Tem gente que vê homem como árvore, ainda está turva a visão. Em compensação, ele fez a mesma operação em outra pessoa, operação de milagre em outra pessoa, outro cego. Ele se lavou e rapidamente ele enxergou. Tem gente que vê homem como árvore. A gente não pode ver homem como árvore, sabe por quê? Se a gente vê as pessoas como coisas, a gente vai tratar elas como coisas. A gente vai tratar elas como coisas. Tem gente dentro da igreja que tem tratado pessoas como árvore, tratando elas como coisas, vendo o que pode tirar delas em todos os âmbitos. O que ela pode me servir? Não é assim. A gente tem que ficar olhando como aquele cego. Foi lá, se lavando o tempo do celular, e viu. Pronto, agora eu estou enxergando. Ele não viu o homem como árvore, mas teve um que viu. Teve dificuldade para poder enxergar.